Nós vivemos uma grande guerra. Uma guerra pandêmica. Nós vivemos algumas guerras familiares. Alguns vivem guerras financeiras. Nós vivemos diversos conflitos. Mas de todos estes conflitos, eu tenho certeza que se você seguir os passos que fez Josafá, você vai triunfar. Você vai vencer. Porque o teu Deus é o Senhor dos exércitos. O primeiro passo que Josafá dá foi buscar a Deus em primeiro lugar. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, que nós lemos, no verso 3 e 4, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Alarmado. Quantas vezes não estamos alarmados? Alarmados como esse tempo que vivemos de pandemia. Alarmados por uma má notícia que nos chega, que não esperávamos. Como foi Josafá, que de repente recebe a notícia de que um grande exército vinha contra ele. Um exército tão numeroso que ele percebe que ele não teria como vencer. Ele fica alarmado, mas ele decide consultar o Senhor. Então, o primeiro passo de nossas vidas, quando nós nos encontramos alarmados, quando nós nos encontramos cheios de medo, assustados, apavorados, quando recebemos uma má notícia, é buscar ao Senhor, é consultar ao Senhor. Josafá, ciente da grande multidão que se levantara contra ele, sentiu medo. Às vezes nós pensamos que não podemos sentir medo. Nós podemos sentir medo. O medo faz parte, sim, de nossa existência humana. Nós não devemos permitir que o medo nos domine. Nós não devemos permitir que sejamos escravos do medo, porque aí nós ficamos paralisados e nos perdemos na história. Mas sentir medo é algo natural de nós, seres humanos. Nós sentimos medo, sim. Se um médico virar para mim, com certeza e disser: Cornélio, você está com câncer, possivelmente eu vou sentir medo, na hora eu vou me apavorar, o chão sai dos meus pés, e é natural você sentir medo quando você recebe a notícia de que alguém querido está partindo, deixando este mundo. É natural você sentir medo quando você é desafiado a mudar de cidade de repente, para fazer um projeto novo. É natural você sentir medo. Agora, nós não podemos permitir que o medo nos domine, que o medo nos paralise, que o medo estanque nossas vidas. E Josafá sentiu medo, mas ele logo percebeu que o caminho que ele deveria fazer é consultar o Senhor. E ele proclama um jejum. E ele chama o povo também para buscar o Senhor juntamente com ele. Josafá sentiu medo. E a palavra de Deus nos diz que, diante da má notícia, ele se pôs a buscar a Deus. Ele percebe a sua pequenez e ele percebe no medo a grandeza de Deus. Porque buscar a Deus é reconhecer que Deus tem e pode te sustentar diante de qualquer situação. Mesmo sendo ele rei. Porque possivelmente ele poderia falar: não, mas como eu, rei, agora vou mostrar para o povo que eu estou com medo. Ele não se preocupou, ele chamou o povo e falou: gente, a coisa está feia. Tem um grande exército contra nós, eu não sei o que fazer, nossos generais estão todos aqui, a gente não sabe o que fazer, nós só temos uma solução: vamos todos buscar o Deus Todo-Poderoso. É o que ele faz, se humilha diante o seu próprio povo e diante de Deus. Chama este povo para juntos dobrar o joelho, e jejuar e buscar ao Senhor. É interessante que Josafá não foi buscar primeiro informações do comandante do seu exército. O texto não diz isso. E possivelmente ele até saberia, sendo ele rei, né, a situação do seu exército.
Mas ele não se preocupa naquele momento, primeiro, de ouvir o comandante. Ele não foge também diante da situação. Nós não podemos permitir que o medo nos paralise e nem mesmo nos impeça de enfrentar a situação que precisamos enfrentar. Não adianta fugirmos, não adianta negarmos as lutas, as dificuldades, porque elas não vão ser resolvidas com a negação. Nós precisamos enfrentá-las. Ele não foge. Também não foi buscar a ajuda de nenhum outro reino. Era muito comum isso, os reis fazerem isso, né? Diante de situações difíceis, quando um povo se levantava, eles iam correndo e faziam aliança com outros reinos para poder destruir aquele, e se comprometiam nessas alianças com coisas que não eram agradáveis a Deus. Ele também não vai buscar nenhum tipo de aliança, ele vai e corre para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente faz isso, a gente corre, né, para buscar de pessoas, de homens, ajuda e socorro antes de consultar a Deus. É errado buscar ajudas de homens? Não, não é errado. Às vezes buscar a ajuda de um amigo é o caminho que Deus tem para nós. Ele vai usar amigos, vai usar irmãos cristãos, irmãos da igreja para nos ajudar, para nos socorrer. É verdade. Mas antes você precisa buscar ao Senhor. Antes você deve falar com Deus. Depois sim você vai e vai buscar o seu irmão, vai buscar aquele quem você confia, coloca seu coração, abre, mas busca primeiramente a Deus. E Deus nos surpreende, Deus faz o extraordinário. Quando você busca o Senhor e você confia exatamente em Deus e unicamente nele, Ele faz o extraordinário. E eu vou dizer algo para você. Eu estou devendo, eu estou vivendo, eu não sei, você pode estar na maior luta que for. Mas se você buscar a Deus e confiar nele, descansar, Ele acha a provisão para você, Ele abre a porta que você necessita. E Ele faz isso das maneiras mais lindas e extraordinárias que você sequer pode imaginar. E você nem precisa sequer falar nada para ninguém. Se você falar para Deus, Ele vai fazer. Eu vou contar uma história para vocês, uma história que eu vivi. Eu vou resumi-la bem, talvez eu já tenha falado, não sei, mas eu vou resumir bem essa história. De muitas coisas que Deus já fez, e eu já experimentei de Deus, essa eu acho que é a que mais marca a minha vida, de tal forma que eu transformei essa história e essa passagem da minha vida num marco. Porque sempre que eu estou numa situação difícil, eu lembro que Deus fez, eu lembro quem Deus é para mim, e eu continuo prosseguindo, porque eu confio nesse Deus. Mas quando eu ainda era jovem, eu não sabia direito o que Deus queria para mim. Eu já tinha começado um curso de educação física, eu fiz um ano da faculdade na UEL, onde meu filho hoje está fazendo educação física, eu fiz um ano, e eu larguei o curso. Depois, eu comecei economia. Você vê, mudei de educação física para economia. Porque aí meu pai tinha lojas e eu achava assim que se eu aprendesse a lidar com essas finanças, tudo eu poderia então talvez ajudar na loja. Eu ainda não sabia que Deus, eu não era nesse momento ainda cristão. Quando eu estava fazendo o curso de economia, eu me convertia, eu conhecia Jesus Cristo durante esse período do curso. E eu conhecia Jesus e Jesus já foi me envolvendo com algumas coisas da igreja, e em pouco tempo eu já estava pregando, eu estava trabalhando em congregações, e aí eu comecei a me despertar, falar, eu creio que é isso aqui que Deus tem para mim. Deus tem um chamado para mim nessa área. E aí eu decidi e falei, Senhor, eu quero saber o que é viver, né? Ser um missionário. Eu ainda era jovem na minha fé, vamos dizer, uma criança na fé. Mas Deus já estava me colocando, eu já estava me ensinando. Tudo que eu aprendi eu já passava para outro, eu estava me ensinando, eu estava envolvido com a igreja. E o pastor já tinha me colocado para pregar no culto de Natal. O presbiteriano não faz isso, hein? O pastor presbiteriano não faz isso, colocar uma pessoa que nem é seminarista, né? E Deus fez, eu fui, preguei, e aí o pastor falou, você tem o dom, você tem... Eu falei, mas Deus, se é isso, né, que o senhor tem, eu quero conhecer mais. Aí eu falei assim para Deus, eu vou pedir a conta lá do meu trabalho, e eu vou para algumas missões. E aí eu fui conhecer algumas missões. Eu conheci a Missão Avante, eu fiquei algum tempo nessas missões para conhecê-las, né? A Missão Avante, a Missão Cairós, né? O Vale da Bênção aqui, Missão Antioquia.
A Jocum, fiquei lá na Jocum com a ITED, trabalhando com eles uma semana em Contagem, né? Às vezes em Fabelos, mas a Jocum fica dentro de Contagem. E eu fiquei ali. Quando eu estava lá na Jocum, na Contagem, meu dinheiro acabou. Meu dinheiro acabou, literalmente. Eu tive o dinheiro para pegar e comprar passagem do ônibus até São Paulo. Eu morava em Londrina. Eu consegui chegar até São Paulo. Eu não tinha dinheiro para continuar mais a viagem. Meu dinheiro acabou. Eu não tinha dinheiro para comprar sequer uma água para beber. Eu cheguei em São Paulo, fiz a viagem de Belo Horizonte, então, de ônibus até São Paulo, desci na Marginal Tietê. Eu acho que isso foi em 1992, se eu não me engano. Eu sentei naquelas banquinhos laranja, tinha aqueles banquinhos da laranja, duro, sem dinheiro, nem para ir, nem para cá, nem para lá, sem conhecer ninguém, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha contato nenhum nesse período. Eu fiquei lá sentado, daqui a pouco uma mãe sentou assim ao meu lado, com seu filho, comendo um lanche, e eu com aquela fome, estava quase devorando o lanche deles. Aí eu fiz uma oração, simples assim, mas eu fiz e falei: Senhor, eu vim até aqui para entender se o Senhor me quer nesse negócio. Missionário, eu não sei, eu larguei meu emprego, larguei tudo, e agora eu não tenho nem dinheiro para ir nem para voltar. Eu estou aqui, estou com fome, eu falei assim para Deus. Fiz essa oração desse jeito mesmo. O que eu me lembro, Senhor, é que quando eu falei para Deus assim, quando o teu servo Elias estava com fome, o Senhor mandou um corvo lá, levou comida para ele, né, e tal. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor tem um chamado para a minha vida, eu vou esperar aqui alguma coisa do Senhor. É a hora do Senhor mostrar para mim que o Senhor me chamou e que o Senhor vai me sustentar. Se vai vir um corvo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, o Senhor é Deus. E fiquei ali. Passou uma hora, mais ou menos, né? Porque uma hora, ou talvez uma hora e meia, não sei, eu ali com fome, não sabia o que fazer. Fiquei lá, esperando alguma coisa acontecer de Deus. Um jovem que eu nunca vi, um jovem veio, parou assim na minha frente, olhou, aí falou assim: eu tenho um negócio para você. Aí eu já tinha estranhado ele parar e ficar me olhando, né? Aí eu falei, pensei comigo na hora, eu falei, deve ser a coisa de Deus. Aí eu falei assim: o que você tem? Aí estava com um saquinho desses, sabe esse saco que você compra pão, vem na padaria, dava aquele saco, né? Ele estava com um saquinho daquele, com 2 pães, com carne moída e com um dinheiro dentro. E ele falou assim: eu estava no meu quarto orando, e Deus me mostrou você. E falou: vai lá porque Ele está esperando um pão para comer e um dinheiro para ele continuar a viagem. E eu chorei, abracei aquele jovem, chorei muito. E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado hoje para a minha vida. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você quer triunfar pela fé, tudo começa confiando em Deus. Busca Deus em primeiro lugar. Sabe, o servo de Deus não precisa ficar pedindo dinheiro para ninguém. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar irmãos, ajudar, mas quando você dobra o seu joelho, você ora, Deus toca no coração de alguém como aquele jovem e manda até você. Porque Ele não deixa os filhos dele ficar mendigando. Ele não deixa o filho dele ficar, sabe, na miséria. Eu não estou falando que Deus é Deus dessas teologias de prosperidade, não é isso. Mas aquilo que você necessita, Ele vai suprir para a tua vida. O que você necessita, e não aquilo que você sonha, né? Porque o cara quer, não o que necessita, ele quer casa de praia, ele quer ficar, Deus, não é isso que eu tenho para você, filha. Mas o pão, Jesus falou, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, vestir, isso eu vou dar para você, filho, confia em mim. Se você quer começar a vencer, faz como Josafá, começa buscando o Senhor. E Ele vai fazer, como Ele fez ali naquele dia na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Mas nós só vivemos experiências assim com Deus, quando nós temos coragem de abrir mão de tudo, para que Deus possa ser o tudo para nós.